Oi pessoal, tudo bom? Aqui eu de volta, professor Windes Brazão Ferreira, PhD no canal Science, o canal que trata da pós-graduação no Brasil sem ter medo de tratar a verdade. Bom, como você sabe, a gente está na série O Campo de Pesquisa, o tema de hoje que é registro e organização dos dados. Até já! Oi pessoal, então você já sabe, o tema de hoje é o registro e a organização dos dados e eu vou dar para vocês uma noção muito geral, porque esse é um tema bastante amplo. O que você precisa fazer relembrando? Qualquer instrumento ou técnica que você use, você precisa estar com ele preparado antes de sair de casa. Tenha um caderno grande, onde você vai colocar tudo sobre aquela fase de coleta de dados naquele caderno. Você não vai fazer os registros lá. Você vai fazer os registros de forma diferente e também lá. Mas você lá vai ter todo o seu cronograma de atividade. Então, por exemplo, você vai, primeiro dia, né? Dia tal, primeira visita à escola. Data, o que eu fiz, com quem eu falei, aonde eu fui, quanto tempo durou, usei algum instrumento ou não, fiz algum tipo de técnica de coleta ou não. Colocou tudo isso, faça sempre, todos os dias, de forma que você tenha um local onde você tem registrado todos esses dados. Terminou. Então, eu chamo isso de cabeçalho, para qualquer procedimento de coleta de dados. Começou a ter os dados. O que você vai fazer quando você for para sua casa ou se você estiver imerso no campo por um dia inteiro, você vai tirar um período, é muito legal que você use esse período da hora do almoço, 1h, 1h30, para fazer isso. Senta num lugar isolado e aí você vai repassar tudo que você viu. Elimina o que não serve, faça já algum tipo de legenda para aquilo que é relevante para o seu objeto de estudo, o seu objetivo de pesquisa, a sua pergunta de pesquisa. Você pode criar uma legenda, né? E pronto, fez isso. Quando você chegar em casa, aí você vai fazer o quê? Primeiro, tem lá a sua pasta campo, né? No seu computador ou no seu pendrive. Gente, quem não tem computador, você tem que ter um pendrive ou um hard drive, que custa em torno de 200, 250 reais hoje, 1 terabyte, onde você vai colocar todos os dados da sua pesquisa, onde você vai fazer o backup de tudo o que é da sua pesquisa, ok? Para você não perder. E outra estratégia muito legal é você também mandar tudo para o seu e-mail. Só que muitas vezes é complicado, né? Porque é muito grande, por exemplo, fotos e tal, mas aí você pode usar a nuvem. Bom, então você foi para casa e você tem lá, né? Observação, dados de observação, registros. Você tem questionário que você aplicou, eu apliquei 10 questionários. E eu tenho também fotos. Fotos eu tenho 95 fotos, por exemplo, de contexto diferente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o download das fotos, vou abrir uma pasta chamada fotos. Aí lá eu vou colocar dia tal, tal lugar. Então, sei lá, recreio da escola, né? Intervalo. Aí eu vou colocar todas as fotos de intervalo. 2, observação em sala de aula. Eu vou colocar as fotos de observação em sala de aula, mas não só isso. Quando eu entro nessa pasta da observação em sala de aula, eu vou colocar sala de aula X, ou seja, professora Maria, as fotos da sala de aula dela. Professora Joana, as fotos da sala de aula da professora Joana. Você entendeu? Porque senão, depois de um mês, você acaba tendo 2.000 fotos
e você vai ter que lidar com esse universo imenso. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar. 80% dessas fotos vão ser completamente perdidas. Você nem vai olhar de novo. É o que a gente faz normalmente com o celular, né? A gente tem penca de foto que a gente não olha. Então, veja, você precisa, como um pesquisador, organizar isso todos os dias que você volta do campo. Muitas vezes não dá tempo para ser no dia. Você chega cansado, tem que jantar, tomar um banho, fazer alguma coisa, ler, sair, resolver alguma coisa, então você não tem condições. Então você tem que fazer o que? Lembra, ter aquela intermitência. Eu fui hoje, amanhã colhi dados, depois de amanhã eu paro o dia inteiro para organizar esses dados. Bom, as minhas observações. Aonde que eu vou colocar essas minhas observações? Eu vou fazer onde? Eu vou fazer num caderno, eu vou escrever, eu vou registrar numa folha de ofício, eu vou registrar numa folha de papel ao maço. Aonde que eu vou escrever? Nossa, professora, em plena era da tecnologia, registrar em folha de papel ao maço? Sim, meu querido, porque muitas vezes você vai para um contexto que simplesmente você não tem, por exemplo, como conectar o seu computador, e aí o seu computador acabou a bateria. E aí como você faz? Não registra, não pode. Então, segurança significa material na mão, tá? Você pode até usar o seu computador, mas você precisa ter um caderno. Eu, pessoalmente, não gosto de ter dados em 2 lugares diferentes, porque eu acho que isso é um atraso e me atrapalha. Então, eu prefiro, para observação, registrar num caderno, mostro o caderno para a professora, depois faço as minhas anotações e pronto. Aí, sabe o que eu faço? Arranco as folhas, corto aquele pedacinho onde tem o espiral e vou colocando em ordem cronológica. Começo da primeira observação, coloco a segunda, coloco a terceira, coloco a quarta, coloco a quinta, coloco a sexta. Então, é muito legal você usar uma pasta daquela que tem os clipes grandes que prendem as folhas. Eu sugiro que você possa, de repente, eu fazia muito isso. Eu acho que esses cadernos espiral que a gente compra hoje, eles são muito caros, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, eu levava uma pasta com as minhas folhas de papel ofício já furadinhas, e eu já fazia o registro direto na folha de papel ofício e depois já colocava no buraquinho, né? As folhas já iam com o cabeçalho em cima e eu já estava resolvido. E ao longo desse período eu fui criando também uma legenda, porque a legenda é muito importante, porque você tem dados ali, são registros e registros e registros, só que você não vai usar tudo. Você vai usar aqueles que são evidências para responder a sua pergunta de pesquisa, que vão te ajudar a fazer análise das informações para você atingir o objetivo da sua pesquisa. Então, você vai precisar usar os stickers, né? Aqueles coloridinhos, você vai ter que ter uma legenda, por exemplo, para, sei lá, vamos dizer, um triângulo, você pode usar um triângulo nessa frase que foi dita por um professor, um triângulo nessa foto que foi tirada naquele contexto e um triângulo naquela resposta específica do questionário. Então, essas 3 informações, elas têm a ver. E eu vou usar as 3 quando eu estiver fazendo análise do dado, para mostrar que elas se compatibilizam, que aquilo explica alguma coisa que eu gostaria que fosse explicado, ok? Bom, você tem que lembrar, então, que você tem que alocar um tempo para organizar esses dados no campo e para organizar esses dados e rever os dados fora do campo. Você vai analisar fora do campo, principalmente quanto mais você precisa de informação. E quais são as informações que precisam ser aprofundadas, esclarecidas, melhoradas, em termos de qualidade dos dados que você tem. Para finalizar, eu vou reforçar a ideia de que você precisa ter sharp, nítido, afiado na sua mente. Objeto de estudo, objetivo de pesquisa,
pergunta de pesquisa, porque são esses 3 elementos que vão te dar um norte do que você faz no campo. Bom, eu espero que tenha sido valioso para vocês. Eu paro por aqui. Namastê e muita luz para todos vocês.